Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo desse vídeo é estar auxiliando vocês a aplicar as normas ABNT aos trabalhos acadêmicos. Então, para isso, nós vamos estar utilizando aqui o guia de normatização, que é disponibilizado pela Unip. Esse guia ele está disponível dentro do AVA de vocês, lá dentro do ambiente virtual, e eu também vou estar disponibilizando ele depois lá no nosso grupo, tá? No WhatsApp, para que vocês possam ter ele para se localizar, para estar auxiliando vocês aí no momento de aplicar essas normas nos trabalhos. Então, nesse guia, nós temos aqui todo um manual, toda uma sequência do que deve ser aplicado, de quais são os tipos de letra, qual é o tamanho, qual é o espaçamento, quais são as margens, qual que é o tipo de recuo, qual que é, aliás, o tipo de alinhamento, né? Quanto que você tem que usar de parágrafo, quanto que tem que usar de espaçamento. Então, está tudo especificado aqui para vocês dentro do manual. Eu não vou ficar falando sobre o que são essas regras, né? Até porque está escrito aqui, já está determinado ali para vocês. O que nós vamos fazer é aplicar isso daqui a um trabalho para vocês aprenderem como que faz isso lá no Microsoft Word. Então, eu vou voltar aqui, eu tenho um trabalho já aberto aqui, né? Um trabalho que foi apenas digitado. É um projeto, aqui é um PIN, então ele foi só feita a digitação, não tem formatação nenhuma. E aí nós vamos aplicar essa formatação dentro desse trabalho. Nós vamos dividir em alguns vídeos. Esse primeiro aqui vai ser só a formatação que você pode aplicar de uma forma geral, é a primeira que você faz. E aí depois nós vamos fazer por partes em cada um dos elementos que são separados, ali os elementos que são tratados de forma diferenciada, como sumário, gerar sumário automático, listas de figuras, né, como você faz a configuração de figuras, trabalhar com a parte das citações, trabalhar com a parte das referências. Então, e depois nós vamos trabalhar cada item desse, nós vamos estar criando um vídeo aqui na sequência para cada uma dessas formatações. E no final vocês vão ter esse trabalho aqui que tem 18 páginas, ó, pode ver que aqui ele está inteirinho, sem nenhuma formatação, tá zerado. Aí no final nós vamos ter esse trabalho aqui prontinho, no formato que ele deveria ficar para você fazer a entrega dele. Nós vamos começar trabalhando aqui com as margens, que é o primeiro ponto ali, porque é o que vai determinar depois a questão das páginas aqui, para não correr o risco de eu deixar isso para fazer no final e bagunçar o que eu já formatei. Então, o ideal é que você faça a configuração da página num primeiro momento. Se já sabe dessa informação, já faz antes de começar a digitar. Se não sabe, já digitou o trabalho, igual está aqui a minha situação, aí você já faz antes de começar a fazer a formatação. Então, eu vou vir aqui em layout da página, margens personalizadas. A margem superior ela deve ter 3 centímetros, a esquerda deve ter 3 centímetros também, a inferior e a direita devem ter 2 centímetros. O papel ele é no formato A4, então aqui já está habilitado, se não tivesse, seria só selecionar aqui na relação e deixar ali o A4. Feita essa configuração, a gente dá um OK. Já tenho as margens configuradas. O próximo passo é configurar o texto. Então, vou voltar aqui em página inicial. Eu vou fazer aqui com vocês só nessa parte, eu escolhi aqui o trecho da introdução, mas você pode fazer no trabalho de uma vez só, não precisa ficar fazendo por partes, é só dar um Ctrl T, que tudo que você fizer de configuração vai aplicar no texto inteiro. Didaticamente, para eu poder explicar para vocês aqui, fazendo só em uma parte fica mais fácil, tá? Tanto mais fácil, no caso, para mim fazer aqui, como também para estar mostrando para vocês. Então, por isso que eu vou fazer só na parte da introdução. Mas, no caso, só repetindo aqui, reforçando, é só dar um Ctrl T, você seleciona o texto inteiro e já faz a aplicação em tudo. Eu vou vir aqui onde está escrito ali a calibre, né, que é o tipo da letra, o tipo da fonte, e vou escolher Arial. Nós podemos trabalhar sempre na parte de trabalho acadêmico com 2 modelos de letra, ou a Arial ou a Times New Roman. Nesse caso aqui eu vou trabalhar com vocês a Arial. O tamanho é o 12. No trabalho inteirinho, tem algumas exceções aqui que, igual eu falei, nós vamos estar tratando depois separado, mas via de regra que no trabalho todo é aplicada a fonte 12. O alinhamento é o justificar, ele vai alinhar aqui do lado esquerdo e do lado direito, ó, pode ver que fica retinho aqui o nosso texto. E o espaçamento entre linhas é 1,5.
Então, por padrão, também algumas versões do Word já vem aqui com esse espaçamento, a 1.15, mas no caso, lá no nosso manual, está solicitando para que a gente utilize 1,5. Isso aqui é uma regra da ABNT mesmo, não é nem da Unip, não, tá? É uma regra geral da ABNT, que todo trabalho acadêmico ele deve ser utilizado nesse espaço aqui de 1,5. Caso tenha partes, igual vocês vão ver depois que a gente tem lá nas citações, por exemplo, que pede o espaçamento simples. O simples é o 1,0, tá bom? Só para vocês saberem ali que daí se falar simples é esse 1,0. E aqui no nosso caso é o de 1,5, que é o e-mail. Feita essa aplicação, se vocês observarem aqui no meu trabalho, ó, abaixo de introdução eu tenho um espaço um pouco maior e entre um parágrafo e outro, ele está deixando um espaço maior também. Isso aqui eu não posso deixar nessa configuração, tá? Dentro dessas versões do Word também ele já vem com o que a gente chama de um espaço depois definido aqui, já direto dentro do programa. Não fomos, né, não foi quem fez a digitação ali que alterou isso, tá? Então já vem por padrão. Aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que entrar aqui em layout da página e fazer essa alteração. Tá vendo aqui onde eu tenho ali, ó, depois, ele tá com 10 pontos. Então eu vou reduzir isso daqui para 0, ó. Aí ele elimina esses espaços que eu tenho entre os parágrafos. Então não é só aplicar o espaçamento entre linhas de um e-mail. Aplicou o espaçamento entre linhas de um e-mail, percebeu que tem essa diferença, vem aqui nessa parte layout da página e faz esse ajuste, ó. Coloca lá como recuo 0. Então essa é a formatação que nós vamos fazer para o texto todo de uma forma geral ali, tá? Então, eu tenho que aplicar a fonte, eu tenho que aplicar o tamanho, o alinhamento, o espaçamento. Então, deixando isso aqui definido, o que é geral do meu trabalho já ficou pronto, já ficou feitinho ali. Aí agora nós vamos fazer os tratamentos do que é específico. Então, para cada uma das situações, nós vamos agora trabalhar de uma forma diferenciada. Então, parágrafo, onde eu vou fazer o processo de aplicação aqui desse parágrafo, ou como eu vou fazer a aplicação, qual que é a configuração dos títulos, qual que é a configuração das referências. Então, isso a gente vai estar tratando de uma forma geral aqui em cada um dos vídeos separadamente.